Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Números, capítulo de número 10. As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: faça 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Elas servirão para convocação, para congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntarão a congregação, as tocareis, mas se retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de todos os meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os sacrifícios pacíficos, e vos serão isso por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no ano seguinte, no 2º mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou do deserto de Parã. Assim partiram pela primeira e segunda vez a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Zedeor. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elissama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. E então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os exércitos. E sobre o seu exército estava Aieser, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Ainã. E esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Moisés roga a Robabe que vá com eles. Disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto, nos servirás de guia, e será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos o bem. A bênção de Moisés. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor.
caminhou diante deles, caminho 3 dias para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números 11, as murmurações dos israelitas. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Mas agora a nossa alma se seca. E era o maná como semente de coentro, e a cor dele era como de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia. Em moinhos o mofa, num grão o pisava, e em panelas os cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia também sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu, porventura, esse povo? Dei à luz esse povo? Para que me dissesses: Leva-o ao teu colo, como a alma leva a criança que mama a terra que juraste aos teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dai-me de comer. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E assim fazes comigo: mata-me, eu te peço, se tem achado graça aos seus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e dos teus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé
é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, o arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e o nome de outro era Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu no arraial entre os anciãos de Israel. Codornizes são mandadas. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo dia seguinte colheram codornizes. O que menos tinha colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrot Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrot Atavá caminhou o povo para Azerote e pararam lá. A sedição de Miriam e Arão, Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem ele se casara, porquanto tinha se casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente através de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram os 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as palavras. Se entre vós houver profetas, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou sobre a tenda, e Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado.
Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.